Agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui essa noite, a adorar e glorificar o santo nome de Jesus. Agradecer a vida de todos os irmãos nessa noite. Tenho certeza que Deus tem algo para nós assim. Como todos os dias, Deus sempre cuida da gente, sempre tem zelado por nós, sempre tem cuidado da gente. Amém? Então eu queria convidar os irmãos nessa noite a dedicar essa oração e levar seu pensamento a Deus neste momento. Esquecer quem está do seu lado, esqueça o seu problema, esqueça tudo nesse momento e eleve seu pensamento ao Senhor nessa noite. Vamos falar com Deus, vamos dar início ao culto, que eu tenho certeza que Deus há de falar grandes coisas com a gente hoje nessa noite aqui. Amém? Graças a Deus. Vamos dar início ao culto, orando a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Salmo 23, Salmo 91, eleve seu pensamento a Deus agora neste momento, que está pronto, está ouvindo as tuas orações, seja ela em lágrimas, seja ela em pensamento. Deus onisciente, onipresente, onipotente, vê tudo. Amém? Graças a Deus. Oremos a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje para todos sempre. Amém. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas tuas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também livrar-o-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu quero agradecer a nossa vinda esta noite, Senhor, nesta casa chamada Casa de Oração. Ó Deus Todo-Poderoso, que neste momento, meu Pai, possamos te adorar e glorificar, que somente o teu nome seja exaltado e glorificado neste altar, Senhor. Ó Deus Poderoso, eu quero agradecer a vinda de todos aqui esta noite. Eu creio, ó Pai, que o Senhor tem algo para nós aqui esta noite. O Senhor preparou esta noite e reservou esse dia, Pai, para estarmos aqui na tua presença, glorificando
Senhor, eu lhe peço perdão pelas minhas falhas, perdão pelos meus pecados, ó Senhor, pensamentos, ó Pai, que talvez desagradou a Ti, atos, Senhor, que talvez desagradou a Ti, temos a humildade, Senhor, que estamos aqui pela Tua misericórdia, ó Pai, porque somos falhos, somos pecadores, ó Pai, e reconhecemos as nossas falhas, Senhor, diante de Ti, ó Pai. Tira, Senhor, aquilo que desagrada a Ti, para que nós possamos limpar as nossas vestes, para que nós possamos nos santificar mais. Ó Deus Todo-Poderoso, visita aqueles que não podem estar aqui essa noite. Visita, Senhor, aqueles que não podem estar aqui essa noite. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu sabes de todas as coisas, ó Pai. Tu és onisciente, onipresente. Tu és o Deus Todo-Poderoso, ó Deus Todo-Poderoso. Aquele que entrou aqui desanimado, aquele que entrou aqui abatido, talvez o assunto bateu na porta, talvez o problema bateu na porta. Ó Deus Todo-Poderoso, renova nossas forças, nos fortalece, ó Pai, nos enche do Teu Espírito Santo, aleluia, que nós possamos sair daqui nessa noite diferente, que nós possamos sair aqui nessa noite, sentindo a Tua presença, a Tua graça, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia para conosco. Quantas das vezes, ó Pai, reclamamos, ó Senhor, murmuramos, ó Pai, e a Tua misericórdia é infinita para conosco, Senhor. Visita, ó Pai, os nossos dirigentes, ao nosso líder espiritual, o missionário Josias, ó Pai, ó Deus Todo-Poderoso, dá sabedoria aos nossos dirigentes, Senhor, ao tomar de decisões, ó Pai, que seja dirigida pelo Espírito Santo, Senhor. Aquele, ó Pai, que entrou nessa noite pedindo uma palavra, pedindo uma resposta, Tu tens a palavra, aleluia. O Teu fardo é suave, o Teu fardo é leve, aleluia, aleluia. Louvado e agradecido seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade, por esse dia, Senhor, de estarmos aqui para glorificar e exaltar o Teu santo nome, ó Deus Todo-Poderoso, que nós diminuímos, ó Pai, e a Tua presença cresça, que nós diminuímos, ó Pai, e a Tua palavra cresça, Senhor, porque somos o pó, aleluia, soberano aqui somente és Tu, ó Pai, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor, aleluia. Engrandecido seja o Teu nome, ó Pai, e que nós possamos estar, ó Senhor, preparado, ó Pai, para escutar a Tua palavra, aleluia, o alimento da nossa alma, Senhor. Necessitamos e esperemos, Senhor, a escutar a Tua palavra. Obrigado, Senhor. Repreenda todo mal, repreenda toda inveja, repreenda toda obra de Satanás, em nome de Jesus, ó Pai, está caindo por terra agora, aleluia. Louvado e agradecido seja o Teu nome, Senhor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deixa eu me recompor aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós oramos assim, uma oração sincera perante o Senhor, é tão bom se envolver na graça, na presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Parece que para mim, se eu sair daqui agora, eu já recebi em nome de Jesus, porque a presença de Deus no lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Mesmo assim tem que ser em nossas casas, em todos os lugares. Amém? O Salmo 121, ele fala assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos começar com as oportunidades em nome de Jesus.
Irmã Severina, a oportunidade está com a senhora, em nome de Jesus, para louvarmos ao Senhor. E eu já passo os avisos aqui para os irmãos. E se fica em espírito de oração para receber a palavra em nome de Jesus. Graças a Deus. Eita Deus maravilhoso. Os irmãos aceitam essa aparição de Jesus. Graças a Deus, mais um dia aqui na presença do Senhor. Hoje nós tivemos na Santa Ceia, participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Foi uma maravilha, graças a Deus, e aqui estamos para receber muito mais do nosso Deus, que é todo poderoso. Graças a Deus. Irmão, vamos louvar o 53. Graças a Deus, a esperança da igreja. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Vamos pé? Vamos, me acompanhe, por favor. Até que volte o Salvador, cercando a mesa do Senhor. A ceia vimos celebrar, de Cristo a morte anunciar, e com humilde devoção render a Deus adoração. Até que volte o Salvador, aqui mostremos seu amor, com viva fé e gratidão, participemos deste pão, obedientes a Jesus, lembrando assim a sua cruz. Aleluia! Até que volte o Salvador, bebendo o cálice do Senhor, seu nome queremos bendizer e mais engrandecer. O sangue que Ele nos resgatou, o sangue que nos resgatou. Se duras são as provações e forte as perseguições, se as lutas fazem se sentir e custa-nos a resistir, não nos deixemos perturbar, são só até Jesus voltar. Aleluia! Pronto para o receber, devemos sempre aqui viver. O tempo foge, o dia vem, a glória esperamos além, pois trabalhemos com fervor até que volte o Salvador. Graças a Deus, não temos que enfrentar a luta, é só um pouquinho, até o Senhor voltar. Graças a Deus, aleluia, Jesus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu agradeço aqui a minha oportunidade, a semana Santa Paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria louvar com os irmãos também o 570 da harpa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu peço a ajuda dos irmãos para que nós louvamos ao Senhor o 570 da harpa. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Amém? Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destina de ter tua alma, qual será seu futuro, teu lar, meu amigo?
mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tem escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tem escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchado tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tem escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados, entregar a tua vida a Jesus, trilharás-se na última hora um caminho de grande luz. Meu amigo, hoje tu tem escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É uma escolha que nós temos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E às vezes nós queremos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Irmã Lúcia, a oportunidade está com a senhora, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Tá bom. A irmã Santa, em nome de Jesus, a oportunidade está com a senhora, então aproveitar a visita da senhora em nome de Jesus, aproveitar a vinda dos irmãos nessa noite, graças a Deus, para dar alegria ao Senhor. Graças a Deus. Amém? Amém. Santa Maria, Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Né? Graças a Deus. Mais um dia na presença do Senhor Jesus. Só tenho que agradecer, né, irmão? Amém. Por luta, sem luta, nós estamos aí com o Senhor Jesus. Né? Então nós não podemos olhar para a luta, não podemos olhar para os problemas. Porque enquanto nós viver aqui nesse mundo, nós vamos ter problema em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos louvar o 84W em nome de Jesus. Glória a Deus. Não peito, Peso coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão na cova estou com Daniel. Sou eu
Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, vamos fazer mais uma oração em nome de Jesus. Graças a Deus, já é chegado a hora da palavra, né? Tem mais um tempinho, mas vamos orar aqui em nome de Jesus. E eu falo para os irmãos, mais são os que estão conosco do que estão com eles. O porquê disso, irmão Davi? Eu me lembro lá em 2 Reis, quando o servo, o moço de Eliseu, ele olha para fora e vê aquele grande exército. Eita, ele se apavorou. Ele teve medo. A Bíblia fala que aquele homem ele enxergou com os olhos carnais. E quando ele vai até Eliseu, ele fala: olha, o que será de nós? Estamos cercados. Eliseu fala e ora a Deus e fala: aleluia! Abra os olhos desse homem, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não temas, porque são mais os que estão conosco dos que estão com eles. A Bíblia fala que quando Eliseu ora, o homem enxerga agora, mas ele vê com os olhos espirituais, vê carruagem de fogo, cavalo de fogo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele retorna à casa de Eliseu, aleluia. Mesmo assim somos nós. Quantas das vezes só enxergamos aqui com os olhos carnais, mas quando nós colocamos a orar e a buscar ao Senhor, mais são os que estão conosco, aleluia, mais são os que estão guardando a nossa casa, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda que o exército te segue, mais são os que estão conosco, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para passar para o irmão aqui, para trazer a palavra em nome de Jesus. Graças a Deus. Quando eu me lembro dessa passagem, eu fico assim, contente, animado, porque às vezes nós só enxergamos o problema, a dificuldade, e Deus nos mostra um outro caminho. Deus mostra que para Ele nada é impossível, aleluia. Aleluia! Seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Grande Deus, Pai querido, Pai amado, aleluia, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Eis que agora, Senhor, nós estamos preparados para ouvir a tua palavra, Senhor. É a tua palavra que irá nos corrigir, irá nos fortalecer, irá nos mostrar, Pai, quando devemos conduzir a nossa vida, Senhor. É a tua palavra, Senhor, que está aqui e prevalece neste altar. Ó Deus poderoso, toda honra e toda glória é para ti. Que nós possamos estar preparados, que nós possamos guardar, Senhor, a tua palavra em nossos corações, para que nada e nem ninguém tire ela, ó Pai, dos nossos corações. Ó Deus poderoso, usa o teu servo, ó Pai, para trazer a palavra. Usa, Senhor, o teu servo grandemente para falar conosco. Ei, Senhor, eu só tenho a agradecer a ti por essa noite, por essa oportunidade, ó Pai. Obrigado, Senhor. E maior são os que estão conosco, é os que guardam nós, Senhor. Os anjos, ó Pai, que o Senhor envia, ó Pai, para nos guardar, para nos livrar. Aleluia, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. E eis que estamos, ó Pai, preparados diante da tua palavra, Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Receba com palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão Carlos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Amém, irmãos? Sente a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Obrigado pela presença de cada um. Que Deus abençoe quem está assistindo em nome de Jesus. E que Deus possa usar a minha vida nessa noite para poder falar com quem está assistindo, tá bom? Em nome de Jesus. Toma posse da palavra e você vai ser abençoado em nome do Senhor, tá bom? Mas antes eu quero que o irmão Manuel venha fazer o que Deus tocar no coração dele em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos sentem a Santa Paz do Senhor? Muito dia de alegria, né, irmão? Na presença de Deus, né? Graças a Deus, o Espírito de Deus já se faz presente nesse lugar. Tenho certeza que Deus hoje, mais uma vez, nós viemos aqui em busca de uma bênção. Eu tenho certeza que todos nós viemos e vamos levar essa bênção para casa através da palavra de Deus, né? A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, né? Então eu tenho certeza que nessa noite de hoje, mais uma vez, nós viemos aqui e vamos agradecer a Deus, como está agradecendo, e levar a nossa bênção para casa, tá bom? Da maneira que você tiver, feche os seus olhos, leve o seu pensamento a Deus e vamos dirigir essa oração diretamente ao trono do Pai e falar com Deus, né? Viemos aqui buscar e glorificar o nome do Senhor, que Ele já se faz presente nesse lugar, né? É buscando, glorificando a Deus que nós recebemos as bênçãos, né? É através da minha oração, através das suas orações, que Deus, o Espírito de Deus é manifestado no nosso lar, né? No nosso coração. E estamos aqui mais uma vez nessa noite de hoje com o nosso coração aberto para receber a presença de Deus. A Bíblia fala quando nós entramos na casa do Senhor, guardar nossos pés, né? Não vacilar, não deixar nossos pés vacilar quando entramos na casa do Senhor, né? Então nós estamos na casa do Senhor aqui, viemos com o coração aberto para que Deus entre nos nossos corações e faça morada nessa noite de hoje, como todos os dias que eu e você vem na casa do Senhor, com o nosso coração aberto, ainda mesmo que nós passou tristeza, passemos dificuldade lá fora, no amanhecer, mas no anoitecer, vem alegria na nossa alma, no nosso coração. Porque muitas vezes eu falo que eu sou prova disso, já passei muitas angústias na minha vida, né? E de chegar ao correr do dia, passar muita tristeza, mas quando chegar na casa do Senhor, no amanhecer, no anoitecer, você recebe uma bênção. E sair com seu coração alegre, seu coração aliviado, né, irmão? Porque muitas vezes tem coisa que abate a gente, o coração da gente, né? Do correr do dia. Aí quando chega a noite, você vai orando, vai aliviando, vai falando com Deus. Quando você pensa que não, aquela angústia, aquela coisa que você estava passando na sua alma, aí quando é a noite você começa a orar, chega na casa do Senhor, aí você recebe aquela graça, recebe o Espírito Santo de Deus, começa a trabalhar, começa a falar com você naquela hora, e aí o seu coração vai aliviando, quando você vê, o seu pensamento está ligado com Deus. Irmão, a Bíblia fala que o que é ligado no céu é ligado na terra. E o que é desligado na terra é desligado no céu também. Então tudo isso nós temos que estar ligando na presença do Senhor Jesus, né, irmão? Graças a Deus, irmão. É gostoso você falar da palavra de Deus. É gostoso você estar falando com Deus. É gostoso quando a gente começa a falar. Eu não sei se todas as pessoas é assim, mas eu acredito que seja. Quando você tem uma oportunidade, chega na casa do Senhor, que você começa a falar, entra a maior alegria na tua alma. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus te toma o teu coração, né?
É por isso que eu falo que às vezes que a tristeza vem, mas no anoitecer vem alegria na tua alma. E se você estiver triste, pode se alegrar agora na presença do Senhor, porque Ele já se faz presente. Então é agora que nós vamos orar e glorificar a Deus, falar com Deus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, meu Deus, que nesta hora, meu Senhor, eu vim aqui te agradecer, meu Pai. Senhor, por tudo que tu tem feito, por tudo que tu tem dado. Ainda mesmo que eu tenho com o coração batido, ainda mesmo que eu estou cansado, mas o Espírito de Deus nesta hora, meu Pai, Ele vem falar agora, meu Pai, nesta manhã, meu Pai. Ei, Senhor Jesus de Nazaré, eu te agradeço, meu Pai. Eu tenho certeza, Senhor Jesus de Nazaré, que nesta hora, meu Pai, vamos se alegrar na presença de Deus. Vamos falar agora com o Espírito de Deus. Vamos falar com Deus aquilo que você não pode fazer. O Espírito de Deus hoje Ele vai fazer. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Senhor, muito obrigado, meu Pai, de estar aqui na tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Salvador do teu Filho amado. Senhor, muito obrigado. Graças a Deus, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Amém. Dê uma grande salva de palmas para Ele. Receba o tá bom? Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Quem pode afirmar para mim que você é ungido de Deus? Louvado seja o santo nome. Louvado seja o teu santo nome. Então, abre suas Bíblias em nome de Jesus. Livro de 1 Samuel, capítulo 16. Do versos 4 a seguir, até onde Deus me conjecturar, nós vamos estar conjecturando a mensagem, tá bom? Em nome de Jesus. 1 Samuel 16. Em nome de Jesus. É a história que, o contexto dessa história, os irmãos já sabem, tá certo? Em nome de Jesus. Que ele está dizendo que Samuel foi ungido a rei por causa da desobediência de Saul, tá certo? Quem era Saul? Saul era um rei ungido pelo povo. E Davi foi um rei ungido por Deus. Tá certo? Em nome de Jesus. E na vida de Davi, após a unção, ele teve muitos contra a vida dele, porque ele teve que brigar, ele teve que lutar e ser perseverante. Tá certo? Porque todo aquele que tem um chamado, que tem uma unção de Deus, ele tem luta em nome de Jesus. Tá certo? Então bora lá. Diz assim o texto sagrado. 16, a partir do verso 4, tá bom? Fez Samuel o que dissera ao Senhor. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Certo? Então aqui nós vemos que Samuel, ele deu ouvido à voz do Senhor, quando o Senhor ele falou com ele: vai, pega o cântaro de unção, de azeite, e leva contigo e vai para essa cidade. Aqui nós estamos vendo que Samuel, ele era tão temente a Deus, tão temente, que ele não se envolvia em conversa. Quando as autoridades avistaram ele, falou: meu Deus, já veio recado de Deus, é de paz a sua vida? Ele fala: eu vim de paz, eu vim sacrificar ao Senhor
e também ungir alguém aqui da parte de Deus. E aí ele pega e ele fala assim, ó, vem comigo, vamos tudo comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou, certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Né? Porque Eliabe, ele era bonito, alto, bonito, forte, né? Hoje, modestamente chamando aí as pessoas, aqueles homens bombados, né? Que falam, né? Forte, né? Em nome de Jesus. Então Jessé olhou, Samuel olhou para ele e pensou, certamente Deus vai ungir isso aí, né? Mas o Senhor não falou nada. O Senhor não deu sinal para Samuel e nem falou nada, né? Porém disse o Samuel, não atentes, o Senhor porém disse a Samuel, não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o pronto. O que é o nosso coração, amados? O nosso coração, ele é uma caixa de porta-joia. E você guarda no seu coração aquilo que você se apega. Se você pegar o teu coração e guardar só coisas boas, eu vou ser bom. Mas você pode ver que desde o tempo dos antigos, que quando nós encontrava, nossos pais encontrava, a irmã Ida sabe disso, a irmã Lúcia, as pessoas mais velhas, encontrava, as pessoas falavam assim, ó, aquela pessoa é muito mal, ele tem um coração ruim. Tá certo? Por quê? Porque a pessoa deve ter sido criada, tratada num ambiente obscuro, um ambiente ao qual ela aprendeu a fazer só coisas más e guardar coisas más em seu coração. Tem nortista hoje no norte, lá pro lado do nordeste, que tem fama ruim aqui em São Paulo, né? Fala, não, nessa terra aí é perigoso, porque lá eles pegam, eles matam, eles cortam, né? Eles tomam a terra dos outros, né? Que é chamado grileiro, jagunços, né? Então, não, aqui é terra de gente mal. Se você for para lá, você morre. Então, tem alguma parte do Nordeste que ainda hoje, aqui em São Paulo, Brasil, fala que certa parte é muito mal, porque só tem homem ruim. Quando eu olho a pessoa, em nome de Jesus, eu olho o ministro, estou vendo ele vestidinho, estou olhando a irmã Ida, a reverenda, a irmã Severina, as irmãos de uniforme. Para mim não tem nada que acuse irmão Davi, irmã Aline, Dona Santa. Para mim são pessoas boas. E nós estamos aqui, eu estou aqui, vocês estão vendo eu pregando, ministrando a palavra de Deus, e nos seus corações, cada cabeça está pensando uma coisa de mim. Ou esse homem é muito santo, puxa, ser esposa desse homem deve ser bom, esse homem deve ter uma intimidade muito com Deus, esse homem deve ser muito chegado à oração, esse homem deve levar o dia louvando a Deus. Mas não, por quê? Porque vocês estão vendo eu expressando as coisas de Deus. Vocês estão vendo eu expressando e vestido com a roupa sagrada de Deus. Mas Deus não está me enxergando como vocês estão me olhando. Deus está olhando o meu coração. Então não adianta eu e você, em nome de Jesus, fazer algo
Porque Deus, Ele não olha como eu e você enxerga. A visão de Deus é uma e a nossa visão é outra. Deus não enxerga como o homem vê. Deus está olhando ao meu e ao seu coração, em nome de Jesus. Apóstolo Paulo diz assim, que quando alguém te acusar, não procure justificar, não. Deixa que o Senhor te justifique. Porque nós temos que se preocupar somente com o nosso coração. Às vezes nós viemos aqui e nós não tomamos posse da palavra. Ontem na irmã Neuza eu estava ministrando esta palavra de tomar posse. E eu quero citar ela aqui. E é por isso que Deus ele fala para Samuel, né? Ele diz assim para Samuel: o Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a tua aparência. Eu não ligo para a beleza, não ligo para físico, e nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, mas Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Tu passaste 6 filhos. O 7º passou e não houve escolha. Porventura, tu tem mais filhos? Aí Jessé falou: eu tenho um moleque ruivo que está cuidando das ovelhas, está lá no pasto lá. Ele não tem importância. É uma criança ainda, é um moleque, adolescente. Quem sabe ele usou o termo assim, só pensa besteira, está aprendendo a fazer as coisas certas aí. E aí Samuel fala: chame ele, porque senão eu não vou ungir ninguém. Chame ele para passar aqui na unção. Então, o texto sagrado diz assim, em nome de Jesus. O 11, né, que eu estou explicando, né? Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Né? Fez uma pergunta. Respondeu Jessé: ainda falta um menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo. Não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Ou seja, assim, se ele não vier, eu não unjo ninguém. Eu não vou sentar com ninguém. E aí Jessé vai e manda chamar Davi. Bora ver. Então mandou buscá-lo, 12, e o fez entrar ele. Era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, unge-o, é este mesmo. Glória a Deus. E assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel, aleluia, se levantou e foi para Ramá, aleluia. Daquele dia em diante, irmãos, não passou, nós estamos lendo o texto aqui, e não passou para Davi que ele era um rei, só que ele era uma criança já ungida a rei, pela desobediência de Saul.
O texto sagrado está dizendo que a partir daquele dia da unção, o Espírito de Deus tomou posse do corpo de Davi. E aquele menino, se ele era bom, ele ficou melhor. Com um detalhe: para seus pais, seus irmãos, ele não valia nada, ele não prestava. Davi, toda a vida, ele foi um menino que ele sofreu preconceito. Por ele ser ruim, por ele ser os olhos claros, ele foi desmerecido, toda a vida destratado pelo pai, pelos irmãos, e a única que defendia, mas naquele tempo o homem tinha autoridade, que defendia era a mãe, mas toda vez que a mãe defendia, Jessé repreendia, os filhos repreendiam. Porque todo aquele que tem o chamado de Deus vai ser perseguido. Porque o reino dos céus, para nós herdarmos o reino do céu, alguém comprou, eu comprou você com preço de sangue. Eu e você não vai morrer, não precisa derramar sangue, não precisa matar ovelhas, não. Porque alguém já pagou esse preço por nós, que é Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Mas a partir do momento em que eu e você, é confirmado a unção sobre mim, sobre você, vem a perseguição. Por quê? Porque Deus, Ele pode colocar as mãos em nome de Jesus, quando nós estivermos dormindo, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. E se nós estamos aqui é porque nós tememos a Deus. O anjo pode tocar na cabeça de um de nós e tirar toda a nossa luta. Às vezes nasce uma pergunta no seu coração: por que eu passo tanta perseguição? Por que tanta luta? Essa luta não vai ter fim. É porque você tem um chamado. Deus, Ele poderia tirar essa luta de você. Mas você já viu que, eu vou explicar direitinho agora, em nome de Jesus. A Viviane é filha, é neta. Tá certo? Tá certo. Mas vamos dizer que seja tua filha, tá certo? Porque vocês vão entender o que eu vou dizer, tá certo? Ou a princesinha lá do Davi, mais ali. Pronto, vamos falar da princesinha. Ela não está aqui, mas nós vamos falar dela, tá bom? A princesinha, a Vivi pode pegar também, tá bom? Em nome de Jesus, tá? Se eles fizerem toda a vontade da princesa, eles vão estar fazendo certo ou estar fazendo errado na vida da princesa? Por quê? Porque o mundo vai ensinar ela de uma outra forma. Respondeu certinho, vai fazer errado. Se ela pedir para a mãe ou para o pai: mãe, eu quero isso, toda vez que ela abrir a boca e pedir algo para o pai Davi ou a mãe Aline, e eles derem, ele está fazendo errado. Por quê? Porque ela tem que saber o trabalho que dá e o preço que vai custar em nome de Jesus. Deus poderia tirar sua luta. Ele poderia você acordar sem problema nenhum. Mas Ele está dizendo: se eu fizer isso, eu vou empurrar toda a minha igreja no inferno. E eu vou lhe explicar para você em nome de Jesus. Já teve tempo em que você ficou sem luta, sem problema. Você chorou, orou, chorou, jejuou, buscava ali, ia lá e buscava, e até de outro ministério buscar uma palavra de conforto, porque você já não estava aguentando a luta. Na sua cabeça aquela luta veio para te derrubar, para te tirar da igreja ou te matar. E você buscou. Foi um
lugar, foi no outro, vigília, oração. Irmão, olha para mim, irmão, olha aqui para mim esse papelzinho aqui, em nome de Jesus. Colocava o nome da pessoa. E você viu que isso deu trabalho. Só que quando a onda do mar da sua vida, ela se acalmou, ela baixou, pronto. Começou a sorrir agora. Aí agora, esse domingo eu não vou na igreja. Não, quinta-feira eu não vou na igreja. Terça-feira eu não vou na igreja. Eu vou fazer uma visita na minha família, em tal lugar. Eu vou para outro. Não, eu vou descansar. Graças a Deus eu vou descansar. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Por quê? Porque o papel do homem, o papel do ser humano é se dar ao conforto. É criar uma zona de conforto. E ele criar aquela zona e ficar parado dentro daquela zona de conforto. Porque a nossa carne pede conforto. Mas quando é trabalhoso, cansativo, a nossa carne, ela rejeita. É muito trabalhoso. Então, se Deus Ele tirar a minha luta, a sua luta, talvez eu e você não estaria nem aqui hoje. Mas olha nós aí. Olha eu, olha você aqui em nome de Jesus, buscando o Senhor. E o que nós estamos fazendo não tem justificativa para Satanás, não. Nós não estamos fazendo porque o Senhor está dando dinheiro, está dando carro, casa, não. Nós estamos aqui para adorar o Senhor em nome de Jesus. Porque eu tenho minha luta, você tem sua luta, cada um tem sua luta, sua forma de expressar diante de Deus. Mas irmão, eu estou buscando Deus, eu estou buscando inimigo. Você lembra de que Deus deu testemunho de Jó para Satanás? Não foi Satanás, não. Foi Deus que chamou ele e falou: ei, você viu lá embaixo, meu servo Jó, temente, fiel, homem que desvia do pecado, homem que ele teme a minha palavra. Você observaste ele lá embaixo? Qual foi a resposta de Satanás? Mas também, Senhor, tu encheu ele de riqueza. O homem tem 6.000 ovelhas, tem 7.000 camelos. Olha a gigantesca empresa desse homem. Só para lembrar você, em nome de Jesus, que quem tinha um camelo naquela época, um camelo era um fenemê desse grandão aí. Era um caminhãozão que amarrava naquelas rodas de carroça, né? E transportava. Então, quem tinha, ganhava dinheiro. Então, cada época que você vê aqui, tem uma dificuldade. E essa dificuldade, Deus não vai lhe dar sabedoria para você saber, vai falar assim: ó, tá vendo isso aqui? É assim, assim, assim. É você que tem que procurar. Você tem que procurar nos livros. Você tem que procurar na internet. Eu sei que eu estou falando isso. Porque se você perguntar qualquer coisa para o Google, o Google é mais crente do que todos os pastores juntos. Tudo que você perguntar. Eu fiquei admirado de eu ir no posto. E eu falei com o doutor lá. Ele estava lá. Mas o que foi isso? Eu explicando para ele que eu operei tudo. E o que havia de fazer aquilo. Aí ele pegou o cartão e falou: espera aí. Digitando no celular e consultando a IA. Você entendeu? Então, os médicos estão consultando a internet. Essas pessoas novas sem experiência, eles estão consultando. Por quê? Porque aqui tem informação importante que pode mudar a sua vida. Da mesma forma, aqui tem tudo que não presta. Tudo. Eu concordo. Eu sou de pleno acordo quando eles falam que o celular ele não substitui Bíblia, porque aqui tem uma zona de prostituição e de mentira e de defamação. Só que aqui é como se fosse a tua vida.
Jesus, você é uma pessoa chamada, você é uma pessoa ungida, você vai ter, em nome de Jesus, perseguição, você vai ter luta, mas você não está sozinho no meio dessa luta, porque Deus está junto com você. E quem tem caráter de cristão não troca caráter por briga, por discussão ou por qualquer outra coisa desse mundo, porque um dia você vai e tudo que você construiu aqui vai ficar. É caráter. Jesus, ele não sabia que Judas ia trair ele? Sabia ou não sabia? Ele não orientou, muitas vezes ele não chamava os discípulos assim, ó, em verdade, um de vocês aqui é demônio. Não falou? Ele repetiu isso repetidamente. Chegou uma época que os discípulos começaram a perguntar: Senhor, é eu? E quando o verdadeiro perguntou, ele falou: você dizes. Você está dizendo. Mas Jesus mudou com Judas? Não. Porque Jesus teve caráter. E quem tem caráter de cristão não muda. Não muda. Antigamente, quando eu era mundano, minha cabeça funcionava de acordo com o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz é do diabo. Então, tudo que tinha na nossa mente era diabólico. E quando nós chegamos aqui em nome de Jesus, o Senhor, Ele limpou, tirou aquelas vestimentas sujas, aleluia. Ele tirou aqueles carrapichos, aqueles bichos, limpou, purificou, constituiu vaso santo, para usar na sua obra. E desse vaso, é você que tem que zelar agora. Esse homem recebeu a unção, e naquele dia o Espírito Santo se apossou dele. Aonde que nós vemos isso? Livro de 2 Timóteo. Que Paulo, Timóteo, ele exorta o povo, falando que, olha, não desprezeis os dons que foi imposto sobre a imposição de mãos no dia que você recebeu a tua unção. Não abandone esse dom. Zele dele, cuide dele. Aí Deus deixou para a responsabilidade para mim e para você. E aqui nós estamos vendo um menino de 14 para 15 anos. Os teólogos, os professores teólogos, uns falam 12 anos, outros falam 17. Então vamos colocar assim, porque nós não sabemos, entre 12 a 17 anos. Mas era menino responsável, era menino criado nas leis do Senhor. Embora ele sofria toda esse destratamento dentro de sua casa, essa diferença entre ele e sua família, mas ele nunca foi desrespeitoso com os seus pais, porque a palavra de Deus já ensinava que ele deveria honrar pai e mãe. Ele nunca foi desrespeitoso com os irmãos dele, que falavam: não, vai lá para o pasto, você só peça para cuidar de ovelhas. O que esse homem fez? Ele olhando, em nome de Jesus, um dia, ele viu que o profeta, ele tinha falado que o Senhor, ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida às ovelhas. E o que esse homem fez? Na hora do seu almoço, do seu descanso, ele deita e ele vai e compõe o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Se eu me colocaram aqui para ser pastora de ovelhas, por que me colocaram? Porque eu alimento as minhas ovelhas, eu alimento as ovelhas do meu pai, eu tenho que estar tomando conta dela para os animais, jacaré, onças, leões, ursos, não vierem atacar ela. Eu tenho que cuidar delas, dando água e dando comida de primeiro para ela. Agora imagine esse homem que ele está dizendo que ele é o nosso pastor, e ele dá a vida pelas ovelhas. Então ele foi ditando as regras: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente sobre águas tranquilas. Porque era assim que ele tinha que fazer com as ovelhas. Ele pegou aquela vida dele e transformou numa oração, exaltando o nome santo do Senhor. E quem que ele via como inimigo? A família. A família dele. Não era a esposa, porque se fosse esposa não era nada. Se fosse o marido não era nada. Ele olhava os irmãos dele, ele olhava o pai dele, desfazendo, destratando ele. Aí o que ele fala para Deus? Senhor, prepara-se uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Prepara essa mesa. Por quê? Porque ele tinha certeza, que ele falou assim, ó: se essa pessoa está me acusando, se essa pessoa está me perseguindo, eu não posso ficar escravo dessa pessoa. Se essa pessoa está dizendo que eu fiz isso, eu não fiz. Se essa pessoa está assim, jogando as coisas e me distratando, achando que eu só sempre para ficar no mato cuidando de ovelha, papai, prepara uma mesa perante mim. Prepara, pai, a minha presença aqui, prepara. Quando ele usa esse termo, minha presença, ele não está falando preparar uma mesa espiritual. Ele está falando assim: me dê condições para me colocar uma mesa para os meus inimigos, porque eu vou fazer meus inimigos comer aqui na minha mesa, que é para cumprimento da palavra lá no livro de Mateus, que Deus está dizendo: se teu inimigo tiver fome, dê alimentação a ele; se ele tiver sede, dê água a ele; e se ele te forçar a andar uma milha, ande 2 milhas com ele; e se ele lhe tirar a blusa, dê também a capa, porque fazendo isso você cobrirá uma multidão de pecado. Glória, aleluia, glória a Deus. Às vezes não adianta nós debater, nós ficar retrucando, que nós vamos sujando as nossas vestes, nós vamos manchando a nossa vida espiritual. Mas talvez, se você pegar em nome de Jesus, abaixar a cabeça e começar a falar com Deus em nome de Jesus, Jesus ele está dizendo assim, ó: eu sou o teu socorro, bem presente na hora da angústia, em nome de Jesus. E Davi ele fez isso. Pai, prepara uma mesa. Eu quero dar alimento para esse povo, pai. Eu vou dar alimento para eles. E agora eu quero alimento, não foi isso? Eu quero falar contigo aqui e com você que está assistindo. Você já recebeu ajuda de alguma pessoa? Que às vezes na vida a gente precisa daquele empurrãozinho, tá certo? Todos nós. Todos. Aí você chega aqui assim na pessoa e fala assim: puxa, eu estou assim, 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 assim. Aí o Manel vai e fala assim: olha, eu não tenho muito não, mas o que eu tenho está aqui, ó, tá bom? É pouco, mas eu estou dividindo contigo. E todas as vezes que eu chego no Manel, o Manel me serve. Vai chegar um dia que ele vai precisar de mim, e eu vou ficar sem jeito de dizer não para ele, porque muitas das vezes ele me fez o favor de me ajudar. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês.
E é isso que Davi está explicando. Prepara essa mesa, Pai, na presença dos meus inimigos. Porque eu não vou ficar escravo do inimigo, não. Eu vou fazer meu inimigo comer na minha mesa. Eu vou fazer amizade com ele. Ele vai deixar de me perseguir. Se não me deixar pela palavra do Senhor, vai deixar porque eu vou tratar bem. Eu vou orar por essa pessoa. Eu vou clamar o Senhor. Eu vou jejuar por essa pessoa. E a minha luta, ela vai ter fim. Porque ele não vai ter coragem de me perseguir. É por isso que o Senhor está dizendo aqui em nome de Jesus. Ele está dizendo assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas, ele não tem importância. Disse Samuel: manda chamar, não nos sentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: é este mesmo que eu quero. E assim tomou Samuel um vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. E aí, o Espírito de Deus se apoderou dele. Quando o Espírito de Deus está sobre nós, irmãos, lá no livro de João 14, está dizendo assim: eu vou para o Pai, porque se eu não for, ele não vem. Jesus tinha que perecer por mim e por você. Foi esse o papel que ele veio. Mas eu chegando lá, eu vou preparar lugar para cada um de vocês. Eu vou preparar as vossas casas. E quando estiver tudo arrumadinho, eu voltarei para buscar vocês. Mas eu não vou deixar nenhum de vocês órfão. Porque assim que eu chegar lá, eu vou rogar ao Pai. E o Pai enviará sobre vós o Espírito Santo, ao qual vos ensinará todas as coisas a respeito do caminho do céu. Hoje a gente vê que na igreja tem um falando de uma igreja, tem outro falando de outra denominação, tem outro falando de outra coisa, tem outro falando de irmão, tem irmãos que estão olhando defeito de mim, tem irmãos olhando defeito do irmão. E não foi isso que nós foi chamado. Quem tem o Espírito de Deus vai aprender as coisas de Deus. Você foi chamado para você mudar. Você tem que fazer a mudança. Lá no seu trabalho, na sua casa, aonde você trabalha, no mercado, na rua onde você passar, aonde você foi enfrentado pelas armas de Satanás. E detalhe, tem arma de Satanás que não te machuca não. O beijo de Judas machucou Jesus? Cuidado com a amizade. Cuidado com o abraço. Cuidado com o elogio. Lembra-te que você tem o Espírito de Deus sobre você. Você tem um chamado a zelar. Você tem uma unção que ao qual faça a diferença aqui na terra. É esta unção que Ele vai lhe ensinar em nome de Jesus todas as coisas concernentes ao caminho do reino dos céus. E se até aqui alguém me elogiou, é glória, glória a Deus, porque a glória é dele. Ele apenas precisa do seu corpo, ele precisa da sua voz. É para isso, em nome de Jesus. E aí eu quero terminar esse culto assim, ó. Em nome de Jesus. 577 está dizendo assim: em fervente oração veio teu
só podes fluir. Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que as dá. Seu imenso poder te virá socorrer. Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, sim. Coração terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que a tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor quando tudo deixares no altar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você vê que esse hino, ele expressa a mais profunda verdade. Às vezes, nós estamos na casa de Deus, nós chegamos aqui, nós aprendemos a lutar, aprendemos da palavra, aprendemos do Espírito de Deus e aprendemos como se defender diante de Deus. Tá certo? Eu tenho certeza, eu vou, para nós encerrar, tá bom? Falta 10 minutos. Todos que estão aqui, tá bom? Lá no serviço da Aline, eu já peguei ela como exemplo, tá certo? Para ela trabalhar lá, ela tem que usar luva, tem que usar aquelas máscaras, depende do quarto que ela for estar. Lá no Davi, ele deve ter regras também, com luvas, que é alimentação, né? Máscara, essas coisas, avental, alguma coisa assim, tá certo? É o uniforme. Se o homem, ele entregou para você ferramentas para você trabalhar na terra, o Senhor não é diferente. Você vê que quando o Senhor ungiu Davi, o Espírito Santo se apoderou de Davi daquele dia em diante. Irmão, você tem Bíblia, você tem o Espírito de Deus. Marco, você tem o Espírito de Deus. Viu? Em nome de Jesus. Mas eu não falo língua estranha. Se você não tivesse o Espírito Santo de Deus, você não estaria sentado aqui.
Eu não sei quem te chamou, se foi Davi, ou se foi a Aline, se foi a irmã Ida, mas vocês dariam uma desculpa. Vocês lembram lá atrás quando davam uma desculpa? Não, a gente vai sair, vai em tal lugar. Por quê? Porque tudo era chato. Mas a situação foi apertando, o problema apertando. E aí a gente sentiu, não tem como eu dizer mais não para esse povo. Eu vou lá. E aí vocês estão aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus se apoderou de vocês. Agora, a continuidade quem tem que dar é vocês. Não é Deus que vai multiplicar o poder sobre ele, sobre vocês, em nome de Jesus, e vocês pegarem em nome do Senhor Jesus, falar assim, não, eu estou cheio do Espírito agora. É você que tem que olhar agora, é vocês que tem que sentir vontade de ser alguém diante de Deus. Porque se o mundo é do inimigo lá fora, as coisas lá também são dele. Eu fico triste quando eu vejo um caminhão com uma frase no para-choque dizendo assim, ó, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Quem é o dono do mundo? É o inimigo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, tudo que nós aprendemos lá fora, olha que lá fora tem coisas boas. Lá tem coisas que é para a nossa sobrevivência. Mas tem coisas que lá fora que nos oferece que nem tudo convém aos santos. Quem é santo em nome de Jesus sabe o seu caráter. O inimigo ele vai te oferecer, ele vai te colocar em nome de Jesus diante de pessoas, ele vai te oferecer algo, mas ele não vai botar na sua boca, ele não vai te fazer você sair, ele não vai fazer você ligar, botão, entrar no site de prostituição. Isso é com você. Ele vai colocar o desejo de você ser rico, ganhar muito dinheiro. Por quê? De início, eu vou falar de mim, que eu gostava de jogar no jogo do bicho, e quando eu jogava, não tinha dinheiro, perdia tudo. No outro dia eu estava sem dinheiro para jogar e sem dinheiro para comprar pão. Foi embora tudo. Quando o inimigo via que eu ia desistir, que eu já estava desanimado, aí eu fazia, acertava milhares e centenas. Aí vinha lá 50 cruzeiro, 100 cruzeiro, ou 20. Só que eu já tinha dado mais de 1000 lá atrás. Você entendeu? E aí um dia eu peguei e falei, eu vou parar, nunca mais. Porque a minha vitória não está nas coisas da terra. A Bíblia fala no livro aos Colossenses, se é que tu tem dado ouvido e recebeste a palavra e foste ungido do Senhor, buscais as coisas que são do alto, as coisas que são do céu e não da terra, porque você vai morrer e tudo que você construir vai ficar aqui, tudo. Busca a riqueza eterna, que essa aí a traça não corrói, ferrugem não consome, em nome de Jesus. Por quê? Porque caráter, quem tem caráter de Cristo cuida das coisas de Cristo. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? Eu vou ungir todos vocês em nome do Senhor para nós. Venha todos, em nome de Jesus. Para você que está assistindo, que Deus abençoe. E até, hoje é domingo, até quinta-feira em Santo Amaro, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Guarde, tome posse da palavra de Deus.